Olá, crianças! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre William Tyndale, um grande reformador usado por Deus. Este homem, ele começou a ler a palavra de Deus, o Novo Testamento, em grego, e não era sua língua materna. E ele, então, ali começou a descobrir verdades preciosíssimas sobre o Evangelho. E ele queria compartilhar essas verdades com outras pessoas. Ele morava numa casa com uma família porque ele não era casado. E nessa casa sempre tinha muitas pessoas nas refeições, sempre passava muitas pessoas por lá. E ele aproveitava para falar do Evangelho de forma enigmática, fazia perguntas, ele deixava dúvidas, curiosidades. Por que não dizer que ele não deixaria uma pulguinha atrás da orelha dos seus ouvintes? E assim, tudo isso era possível porque ele lia a palavra, ele estudava, né? E um desses belos dias, estudando a palavra, ele pensou: como seria bacana, como seria legal se o meu povo pudesse ler na sua própria língua, no inglês. Então, arde em seu coração, brota em seu coração o desejo de traduzir a Bíblia para o inglês. Essa foi a sua tarefa ou a sua missão de vida. E então, ele, muito empolgado, manda um comunicado ao rei solicitando a autorização para que ele pudesse escrever, traduzir a Bíblia para o inglês. Mas quão triste foi a resposta que ele recebeu de Henrique VIII. Henrique não autorizou. E isso gerou toda uma confusão, toda uma situação. Pessoas não gostaram da atitude de William. E William, para evitar mais confusões, até mesmo para o pessoal, a família a qual ele morava, ele resolveu sair do continente. Em 1524, ele vai embora. E anos mais tarde, em 1526, o trabalho de tradução do Novo Testamento está pronto. Isso mesmo, que legal! Olha, dentro do território inglês não poderia ser produzida, era algo ilegal, era algo que não poderia ser feito, era proibido. Mas ele estava fora do continente, lá ele então fez a tradução. E ele enviava esses Novos Testamentos para a Inglaterra, junto com a mercadoria de alguns comerciantes que trabalhavam com tecido, com roupas. Ele se transformou num contrabandista, né? Ele contrabandeava, e isso mesmo, ele mandava. E assim, alguns desses exemplares foram capturados, foram pegos e tal. E assim eles eram queimados. Mas, crianças, o mais importante é que muitos, mas muitos mesmo, desses livros da Bíblia traduzido no Novo Testamento chegou a muitas pessoas e transformou o lugar onde aquelas pessoas estavam. Ano mais tarde, William, ele é traído, exatamente, ele é traído por um inglês. E este inglês, ele se faz de amigo de William no primeiro momento, e depois ele se afasta de William e ele usa o que ele conhecia acerca dele como se fosse prova para ele ser preso. E ele passou os últimos 18 meses da sua vida preso em um castelo, e mesmo assim, quando as pessoas iam lá indagá-lo sobre o que havia feito, quais eram suas pretensões, ele evangelizava as pessoas. Ele falava do amor de Deus às pessoas. Ele evangelizava o carcereiro, uma coisa fantástica, e Deus ia transformando a vida daquelas pessoas através do evangelho. É bem verdade que depois ele foi julgado, ele foi condenado, mas este homem, crianças, é um homem digno da nossa admiração e de um exemplo de uma pessoa que deu a sua vida para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho chegasse a outras pessoas. E assim ele entendeu que as pessoas poderiam ser abençoadas pelo seu trabalho. E sabe, crianças, este é um homem que prezou pela palavra de Deus. Anos mais tarde, a Bíblia se torna o eixo central ou o carro-chefe pelo qual a reforma protestante veio acontecer. Então, William teve um trabalho fundamental, excepcional, e contribuiu bastante para que a reforma acontecesse. Fantástico! Tyndale não era diferente dos outros reformadores que Deus escolheu para fazer as mudanças necessárias na Igreja de Cristo.
Não, todos tinham a mesma perseverança, não desistiam quando os problemas aconteciam, pois eles sabiam, exploradores, que ter a Bíblia, a palavra de Deus na própria língua, mudaria a vida daquelas pessoas. É claro que eles sofreram, foram traídos, morreram queimados, mas eles tinham certeza que Deus tinha cuidado de cada um deles. Crianças, um homem chamado Walter Martin ia pregar no culto da noite. Durante aquele dia, ele ficou pensando: minha esposa está tão doente, como eu vou sair para pregar à noite? Sim, a semana inteira a esposa dele estava doente e naquele dia tinha piorado um pouco pela manhã. E então ele falou para sua esposa e para o seu filho: eu não vou poder sair para pregar hoje à noite, eu preciso ficar aqui cuidando de vocês. Então o seu filho, de 9 anos de idade, perguntou ao seu pai assim: papai, o senhor acha que Deus pode cuidar da mamãe e de mim? E então aquele homem ficou pensando nisso, ele orou, ele pediu a Deus que o ajudasse e ele então observou que a sua esposa foi melhorando e à noite ele foi pregar. Quando ele pregou, foi uma bênção, crianças. Muitas pessoas receberam a Jesus depois de ouvir a pregação e ele voltou para casa muito feliz. Quando ele chegou em casa, ele viu que a sua esposa estava bem melhor e ele viu também que nas mãos da sua esposa tinha uma folha de papel com uma poesia escrita. Ele leu a poesia e ele viu que a poesia era linda, falava sobre o cuidado de Deus. Sim, crianças, a sua esposa escreveu aquela poesia porque ficou pensando naquilo que o seu filho tinha falado para o pai naquele dia. E então aquele homem com aquela poesia nas mãos, ele começou a colocar uma melodia naquela poesia e assim transformou em um hino. Esse hino tem como título Deus Cuidará de Ti. Esse hino é cantado por muitas pessoas em muitos lugares do mundo. Crianças, é maravilhoso saber que Deus cuida de nós. Eu vou cantar uma parte desse hino para vocês. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, a cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nós, mesmo em momentos difíceis, podemos ficar firmes, podemos perseverar, porque podemos confiar que Deus cuida de nós. Era nisto que eles acreditavam. Por isso permaneceram firmes e trabalharam para o Senhor até morrerem. Deus cuidou deles. Deus, Ele cuida de você. Não é mesmo, exploradora Carol? Hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de mudar, mudar de atitude, mudar de vida. Hoje é tempo de mudar. Todos os dias, exploradora K. Ao longo de todo esse tempo, Deus cuidou de cada um desses homens que deram as suas vidas para defender o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Eles entenderam os princípios básicos para uma verdadeira reforma. Vamos relembrar? Deus, só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a Deus, glória. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a
Você e eu também precisamos estar sempre reformando a nossa mente e o nosso coração por meio da palavra de Deus, porque só assim seremos capazes de continuarmos firmes, servindo ao Senhor até o fim.